Olá pessoal, hoje recapitularemos a minissérie Dokegu Rinwide de 2018 e vamos para mais um resumo. Ruki era só um garoto do ensino fundamental, quando ganhou fama ao derrotar 30 estudantes do ensino médio sozinho. Ele se tornou uma lenda e ganhou o apelido de Dokego. 2 anos depois, Ruki largou a escola. Agora ele se esconde no acampamento improvisado com seus 2 melhores amigos, John, o loiro esperto, e Juan, o grandalhão de bom humor. Os 3 passam um tempo rindo e relembrando os dias da escola, até que lembram do motivo pelo qual saíram. Um incidente sério, algo que não dá para apagar, mas seguir em frente é a única opção. Então pegam um trabalho qualquer para ganhar alguns wons. Enquanto isso, na escola secundária Keian High, um grupo de encrenqueiros está planejando alguma coisa. E não parece coisa boa. Rei, um dos alunos, está no meio da bagunça, mas dá para ver que ele não quer estar ali. Ele só quer uma vida pacífica e um ensino médio sem confusão. Em outra escola chamada Dang High, Jin treina com seu time de luta livre. Diferente de Rei, Jin não se preocupa em evitar problemas. Mas até na escola de Jin tem uma gangue. Rames, o vice-presidente dessa gangue, está ocupado comandando a diversão do dia, intimidar alunos e roubar dinheiro para bancar as atividades ilegais da gangue. E para piorar, as gangues das 2 escolas resolvem se juntar. No telhado da escola, Rames e sua turma estão se divertindo às custas de alguns alunos indefesos, quando Suzy, sua namorada, aparece. E ela não está nada feliz, está irritada porque Rames está ignorando. E a culpa, pelo menos na cabeça dela, é de uma garota chamada Rina. Com ciúmes e zero paciência, Suzy resolve descontar suas frustrações em alguém e dá ordem. Rina tem um irmão mais velho chamado Rian, pois bem, ele é o novo alvo. Depois da aula, 2 valentões da gangue de Rames arrastam Rian para um canto isolado, prontos para descer a porrada nele. Mas tem um problema, o lugar que escolheram não é só um beco qualquer, é o esconderijo de Ruki e seus amigos. Ruki aparece e observa a cena. Ele poderia ficar quieto e deixar a coisa rolar, mas não é do tipo que assiste de camarote. Com a voz firme, manda os valentões darem um fora dali. Claro que eles não gostam da ordem e decidem resolver na porrada. Quando os garotos caem no chão, ele se vira para Rian e manda ele sair dali o mais rápido possível. Rian, ainda tremendo depois do que aconteceu, implora a Ruki que o ajude a proteger ele e sua irmã. Ele sabe que sozinho não tem chance contra aqueles valentões. Como forma de agradecimento antecipado, Rian paga o almoço para Ruki e seus amigos. Durante a refeição, Rian finalmente explica por que está sendo caçado. O motivo? Ciúmes. Suzy não suporta o fato de Rames continuar prestando atenção em sua irmã. Como qualquer pessoa equilibrada faria, ela resolveu transformar a vida da garota em um inferno. Rina foi intimidada de forma tão brutal que acabou no hospital, traumatizada. Agora, sem Rina por perto, Suzy decidiu que era hora de arrumar outro saco de pancadas. Rian foi o escolhido da vez. Ruki escuta tudo e só precisa de um olhar para que seus amigos entendam. Eles vão ajudar Rian e sua irmã. Mais tarde, Ruki decide voltar para casa mais cedo. E é aí que descobrimos algo interessante. Ele tem um irmão gêmeo mais velho chamado Ru. Não me pergunte por que um gêmeo é mais velho que o outro. Enquanto Ruki largou a escola e se tornou um durão, Ru seguiu o caminho totalmente oposto. Ele é inteligente, gentil e bem mais calmo. Basicamente 2 extremos. Mas apesar das diferenças gritantes, os 2 se dão bem e cuidam um do outro. Enquanto isso, os integrantes da gangue de Rames estão tentando se justificar pela missão fracassada. Como não querem levar uma bronca do chefe, decidem inventar uma história absurda. Dizem que não puderam encostar um dedo em Rian porque ele contratou 10 seguranças. Rames, inocente, acreditou nessa história bizarra. Revoltado, ele vai até Jenny, um dos encrenqueiros da escola Dang High, e pede ajuda para lidar com Rian. Rian, por outro lado, não quer mais viver fugindo. Juan, vendo que Rian está visivelmente abalado, tem uma ideia brilhante: ensinar a Rian alguns movimentos de autodefesa. Alguns dias depois, um grupo de valentões aparece perto do acampamento base dos mocinhos. Dessa vez, a vítima da vez é Jin. Ele é forte, poderia facilmente acabar com os caras, mas tem um problema: a equipe de luta livre segue regras rígidas sobre não brigar fora dos treinos. Frustrado, ele apela para Ruki e seus amigos em troca de almoço grátis. John e Juan nem precisam pensar 2 vezes, e assim, uma nova amizade nasce entre Ruki e Jin. Em um dia qualquer, Ruki e seus amigos resolvem visitar a Rina no hospital. Todo mundo esperava que Ruki, o cara fechado e sempre sério, simplesmente ficasse de braços cruzados, mas ele surpreende a todos e leva um presente para ela. Rina ainda está assustada, e está bem claro que o trauma não vai sumir da noite para o dia. Vendo isso, Ruki e seus amigos prometem proteger ela e Rian. Logo depois, do lado de fora, eles ficam de tocaia esperando um grupo de encrenqueiros do colégio Kian, que estão atrás de Rian. E como esperado, os caras aparecem. A briga começa.
Hulk e seus amigos despacham a maioria deles sem muito esforço. Tudo parecia resolvido, até que surge Rei, e aí o jogo muda. Rei não era só mais um figurante na briga. Quando decidiu entrar para a luta, provou que não estava ali para apanhar. Com golpes rápidos e precisos, derrubou quem cruzou seu caminho. O confronto foi intenso. Hulk não era do tipo que recuava, e Rei estava longe de ser um adversário fácil. O equilíbrio entre os dois deixou a luta imprevisível, até que uma sirene de polícia soou no fundo. E como qualquer gangue esperta faria, todo mundo correu. Do outro lado da cidade, Corny, o chefe da gangue da escola Kian High, recebeu a notícia de que seu grupo foi massacrado por apenas 3 caras. Digamos que ele não ficou exatamente feliz, mas o que realmente o irritou foi descobrir que Rei, um dos alunos, vinha escondendo suas habilidades de luta dos veteranos. Rei tentou explicar, ele não queria mais brigar, só queria ser um estudante normal e passar despercebido. Estranhamente, Corny concordou em deixá-lo sair da gangue, mas claro, não sem um contrato verbal. Se Rei desse um soco em alguém de novo, teria que enfrentar Corny. O problema, Corny não é exatamente um homem de palavra. Assim que Rei saiu, ele já tinha um plano em andamento. Ordenou a sua gangue que arranjasse um jeito de incriminar Rei, forçando a brigar e ser expulso da escola. Ao mesmo tempo, foi correndo contar para Shang, o líder da escola Dang High, sobre Rian. Só que aí veio a surpresa. Shang não sabia de nada, não tinha a mínima ideia que Rames estava criando problemas com Rian, e foi sua namorada Suzy quem pediu para atormentar os irmãos. Shang não gostou nada disso. Furioso por terem agido sem sua permissão, reuniu sua gangue no telhado da escola. A primeira a apanhar foi Suzy, que levou um tapa seco. Depois, Jenny foi espancado sem cerimônia. Shang não gostava de ser envolvido em treta sem necessidade, e menos ainda de ter seu nome associado a um bando de incompetentes. Apesar da aliança entre as escolas, Shang não via necessidade de envolver Corny e seus brutamontes só para lidar com um estudante quieto como Rian. Mas quando soube que Rian estava sendo protegido por Hulk, ele decidiu reforçar o ataque. Convocou um cara chamado Park, o nome que os valentões respeitavam, para derrotar Hulk e seus amigos de uma vez por todas. Enquanto isso, Rian já era parte do grupo de Hulk. De vítima, virou aliado, mas nem todos tinham tanta sorte. Na escola Kian High, um grupo de encrenqueiros decidiu infernizar a vida de Doug, um colega de Rei, só para forçá-lo a lutar. No começo, Rei ignorou. Focar nos estudos parecia o melhor plano, mas quando o bullying passou dos limites, um professor finalmente interveio, interrompendo o espetáculo antes que as coisas ficassem pior. Dias depois, Hina recebeu alta do hospital. Sua recuperação estava completa, mas o pesadelo não. No caminho para casa, ela e Rian foram interceptados por Rames e Jenny. Sem tempo para conversa, os dois partiram para cima, espancaram Rian e sequestraram os irmãos. No mesmo momento, Park foi até o acampamento base de Hulk. John e Juan nem tiveram chance. O cara os derrubou sem esforço, mas quando tentou o mesmo contra Hulk, bem, foi aí que tudo desandou. Hulk bateu em Park sem cerimônia. Depois de apanhar, o valentão cuspiu a verdade. Os irmãos Rei e Hina estavam nas mãos dos delinquentes da escola Keian. Na escola Dang High, Rei já estava de saco cheio. Todo dia a mesma cena. Doug sendo atormentado por um grupo de idiotas. Ele tentou ignorar, tentou manter a promessa que fez a Corny de não lutar mais, mas chega uma hora que não dá mais. Então, com nada além de uma caneta, Rei entrou na briga. O que aconteceu a seguir parecia cena de filme. Os valentões caíam um por um, e até os reforços que esperavam no corredor tiveram o mesmo destino. Em desvantagem numérica? Sim, mas aparentemente, uma caneta bem usada vale mais do que um exército inteiro. Infelizmente, um professor pegou o Rei no flagra, e sem querer saber de contexto, jogou toda a culpa nele, e como castigo, suspensão por tempo indeterminado. Enquanto isso, Rei e Hina estavam nas mãos de Shang, e Shang não estava ali só para ameaçar. Diante de Hina, ele espancou Rian, mas ele não queria apenas causar dor no garoto, ele queria sua irmã, Hina, e para isso, usou a carta mais baixa possível. Ou você aceita meu amor, ou seu irmão sofrerá as consequências. Foi então que Hulk chegou. Sem hesitar, ele enfrentou todos os capangas de Shang sozinho. John e Juan aproveitaram a confusão para resgatar os irmãos. Parecia que tinham conseguido, mas ninguém percebeu que Rian estava mais ferido do que parecia. E horas depois, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
No dia seguinte, Hulk planejou ir até Dom e pedir ajuda para destruir a aliança entre as escolas. Com essa aliança desfeita, talvez os delinquentes finalmente perdessem força. Mais tarde, ele e seus amigos foram até a casa de Ryan para dar apoio. Só que o apoio virou luto. A notícia da morte de Ryan bateu como um soco no estômago. Tentaram denunciar o crime à polícia, mas como tinha um cara de encrenqueiros, os policiais nem deram bola. Se ninguém ia fazer nada, pelo menos eles fariam o que podiam. Começaram a levar comida e suprimentos para Rina, só que a garota não saía de casa. Os dias passavam e a pilha de comida acumulada na porta só crescia, até que um dia algo mudou. Rina, cansada do medo, cansada da dor, se lembrou de algo. Como Ryan parecia feliz quando estava com Hulk e seus amigos. Mesmo em tempos difíceis, ele encontrou amizade e um motivo para sorrir. Com essa lembrança, ela finalmente saiu. Quando encontrou o grupo, agradeceu por tudo que fizeram por ela e por seu irmão, mas também fez um pedido, que não se vingasse dos malfeitores. Ela explicou que já havia aceitado a morte do irmão, não queria mais dor, mais violência, e acima de tudo, não queria que Hulk e seus amigos acabassem mortos por causa de brigas entre as duas escolas. Mas Hulk não era do tipo de pessoa que simplesmente aceitava um final desses. Ele não ia deixar a morte de seu amigo passar em branco, e ele ia até o fim por isso. Na escola Dang, o comitê escolar fez uma reunião sobre a morte de Ryan. A conclusão oficial: doença. Sem provas concretas ligando Shang ao crime, o caso foi encerrado. E claro, isso não foi coincidência. A mãe de Shang era presidente do comitê, e assim, Shang saiu impune mais uma vez. Enquanto isso, Shang não sentia o menor peso na consciência. Na verdade, ele estava orgulhoso do que fez com Ryan. Para ele, aquilo não era um problema, era um troféu. Ele se gabava para os amigos próximos. Mas do outro lado, a paciência de Hulk e seus amigos tinha acabado. Era hora de destruir a aliança entre as escolas Qian e Dang. Dessa vez, Rei e Jin entraram na jogada. Ambos estavam cansados de ver os valentões saindo impunes, enquanto os inocentes eram massacrados. Rei foi direto ao ponto: a gente precisa de um plano. São mais de 500 delinquentes em cada escola. Se unirem forças, a gente vai encarar mais de 100 caras. Vai ser um massacre. Hulk sabia que a matemática não estava a favor deles. Se queria equilibrar as chances, precisava de reforços. Foi então que pensou em Dom, um cara que já tentou acabar com Korn e falhou. Agora ele trabalha como informante do próprio Korn. O primeiro passo foi simples: nocautear os guardas de Dom. Depois disso, foi só explicar o plano. Dom não precisou de muito convencimento. Ele ainda odiava Korn e estava mais do que pronto para colaborar. Se tinha uma chance de acertar as contas, ele ia aproveitar. Enquanto isso, Jin tentava focar no seu treino de luta livre, mas tinha outra coisa o incomodando. Uma garota chamada Rin andava atrás dele o tempo todo. Sem disfarçar, ela deixou claro que gostava de Jin. Este, por sua vez, fez o possível para ignorar e focar no que importava, o torneio. Mas claro que Shang não podia deixar ninguém em paz. Um dia, ele e sua gangue resolveram infernizar Rin. Jin viu a cena e interveio sem pensar duas vezes. Olhou diretamente para Shang e mandou um aviso: deixa ela em paz. Shang não gostou nem um pouco. Alguém tinha acabado de desafiá-lo na frente de todo mundo. Isso não podia passar batido. Na manhã seguinte, ele decidiu revidar. Foi até o líder do time de luta livre e começou a provocá-lo, forçando uma discussão. Um dos capangas de Shang filmou tudo, editando um vídeo para fazer parecer que o treinador estava sendo violento. Com essa prova falsa, Shang foi direto ao diretor da escola, e como as regras contra a violência eram rígidas, a decisão foi rápida: o time de luta livre seria desfeito. O treinador implorou para manter o time. Eles estavam prestes a competir em um grande torneio. Jin também tentou amenizar a situação, até se desculpou para Shang, na esperança de resolver as coisas sem mais brigas. Só que Shang não estava satisfeito. Se o time não ia ser fechado, então ele ia garantir que Jin não lutasse no torneio. A nova ideia: sequestrar a garota que gosta dele, Rin, e claro, fazer tudo acontecer no dia certo, no dia do torneio. O dia do torneio chegou, e Shang apareceu com sua gangue, não para torcer, mas para garantir que a luta fosse muito além do tatame. Do outro lado, Hulk e seus amigos estavam lá para apoiar Jin e acompanhar Rina, mas Rina ainda tinha medo de Shang. Ela olhou para Hulk e pediu: me tira daqui. Sem pensar duas vezes, ele a levou para um lugar seguro. Enquanto Jin se preparava para a luta, Suzy entrou em ação, se aproximou de Rin e com um sorriso falso, tentou atraí-la para uma armadilha. Quando Jin descobriu que Rin tinha sido sequestrada, não pensou duas vezes, largou a competição e saiu correndo para salvá-la. O que aconteceu depois foi simples e violento. Tomado pela raiva, Jin encarou a gangue de Shang. Não houve conversa. Ele derrubou cada um que apareceu na sua frente, um por um, até sobrar apenas Shang. Shang, que adorava ver os outros implorando por misericórdia, agora estava no papel contrário. Mas Jin não parava. Ele ia acabar com ele ali mesmo. Porém, no último instante, Hulk chegou. Haja o que houver, não se torne igual a ele, disse Hulk, segurando Jin antes que fosse longe demais. Ele pede que Jin leve Rin para o hospital. Com o caos sob controle, Hulk virou-se
para Shanji. Peça desculpas, ele exigiu. Hina também não ficou calada, olhou direto para Shang e exigiu que ele pedisse desculpas a ela e ao seu falecido irmão por tudo que fez. Shang riu, disse que não se arrependia de nada e que se tivesse chance, faria tudo de novo. Hulk não tinha sangue de barata, derrubou Shang com um único golpe, rápido, direto, definitivo. Dessa vez, não teve como revidar. Enquanto isso, Rei enfrentava o braço direito de Korn, o melhor lutador da escola Qianhai. Ele lutou bem, mas teve um problema. Seu adversário percebeu seu truque. Ele sempre lutava com a caneta, e quando isso foi neutralizado, Rei caiu. Após a derrota, Hulk treinou Rei e o aconselhou a parar de depender da caneta e começar a confiar em sua própria força. 2 semanas depois, as consequências começaram a aparecer. Jin foi expulso da escola Danghai. Hina, sem mais opções, foi embora. Mudou-se para os Estados Unidos para viver com os pais. Jin, por sua vez, levou um golpe diferente. O pai de Rin o culpou por tudo que aconteceu com ela e proibiu qualquer contato. Com raiva e sem rumo, ele começou a descontar sua frustração lutando contra criminosos de rua. Se não podia proteger quem amava, pelo menos podia proteger quem precisava. Um dia, Jin cruzou o caminho de Korn e o desafio foi inevitável. Dessa vez, Jin lutou como nunca, forte, rápido, agressivo. Mas Korn era diferente. Ele estava acima de todos os outros e Jin perdeu de forma humilhante. Ali, ele finalmente entendeu porque Korn era o líder da aliança entre Qianhai e Danghai. Ele não era só poderoso, ele era praticamente invencível. Mas, por mais estranho que parecesse, perder trouxe um alívio. Pela primeira vez, Jin compreendeu o que Rin sentiu quando foi machucada naquela noite, e isso mudou tudo. Ele foi até o acampamento base de Hulk para falar sobre a surra que levou de Korn. Rei já estava lá, e os dois chegaram à mesma conclusão. A aliança tinha que acabar. Hulk já estava um passo à frente, chamou Dom para reforçar o plano. Mas o que ele não percebeu era que Korn já estava em movimento. Dom não teve escolha. Korn o forçou a trair Hulk, dando a ele o endereço falso da sede da aliança. Na manhã seguinte, Hu tentou impedir seu irmão de lutar. Afinal, era o aniversário deles, mas Hu não tinha tempo para bolos ou velas. Ele estava determinado a derrubar a aliança, fosse hoje ou no inferno. Enquanto Rei, John e Huan iam direto para a suposta sede da aliança para encarar os capangas, Hulk seguiu para um acerto de contas pessoal, um mano a mano contra Korn. A luta começou com Korn claramente despreocupado. Para ele, Hulk era só mais um que queria ser durão. Mas então veio a revelação. Hulk disse as palavras que mudariam tudo. Eu sou Dokgo. Foi como um soco invisível. Korn finalmente percebeu que estava diante de um adversário de verdade. Então, ele parou de brincar e começou a lutar sério. Do outro lado, Rei e seus amigos estavam no meio do caos. Eles caíram na armadilha e os lutadores mais fortes da aliança estavam prestes a esmagá-los. Até que Jin apareceu, cheio de energia e pronto para a revanche. O reforço foi suficiente. Rei e Jin deram um jeito nos capangas mais durões, acabando de vez com o grupo de Qianhai. Enquanto isso, Hulk e Korn estavam na batalha final. O confronto foi brutal, mas no fim, Korn caiu, derrotado, sem conseguir revidar. Com isso, a aliança foi destruída. A guerra entre as escolas Qianhai e Danghai finalmente terminou. Depois da luta, Rei e Jin estavam em choque. Hulk era o lendário Dokgo, o respeito por ele só aumentou, mas a vitória durou pouco. Naquela mesma noite, Hulk recebeu a pior notícia possível. Seu irmão mais velho, Hu, havia sido atacado e estava à beira da morte. Eles tentaram de tudo, mas alguns meses depois, Hu não resistiu. Com o coração despedaçado, Hulk fez uma promessa. Ele não lutaria mais apenas por vingança. Agora, ele lutará por justiça e por seu irmão. Dokgo Rinwide, lançada em 2018, acerta em cheio na ação e na coreografia das lutas, entregando sequências brutais e bem coreografadas que fazem jus ao gênero. A história de vingança e justiça é envolvente, e o protagonista Seiyun, vocalista do grupo K-pop chamado EXO, surpreende com uma atuação convincente como protagonista determinado. A trilha sonora intensa e a cinematografia estilosa elevam ainda mais a experiência. A química entre o trio principal funciona, e a amizade deles é um toque de humanidade à história, equilibrando a brutalidade com momentos mais leves. No entanto, o roteiro poderia ter se aprofundado mais nos personagens secundários, que acabam ficando meio rasos. Além disso, o ritmo acelerado faz com que algumas transições entre cenas pareçam apressadas, sem dar tempo suficiente para construir o impacto emocional de certos momentos. Uma curiosidade interessante é que a minissérie é baseada no webtoon Dokgo, que faz bastante sucesso na Coreia do Sul. E para quem não sabe o que é um webtoon, nada mais é do que quadrinhos digitais de origem coreana. E para quem curte, encontrei 9 histórias de Dokgo, pena que nem todas foram traduzidas para o português. E o último recadinho é que troquei os nomes dos personagens para nomes com pronúncias mais fáceis, pois a maior parte dos nomes coreanos são muito parecidos, sem contar que nessa série tem pelo menos 17 personagens. Dito isso, minha nota para Dokgo Rinwide é 8 de 10. E galera, de 0 a 10,
vocês qual seria a sua nota para esse filme. E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.